Salve o Corinthians! Vamos lá, o Corinthians que amanhã enfrenta o Argentino Júnior, né? O 11º colocado no Campeonato Italiano. Pedro Ramiro com as informações. Argentino. Desculpa, argentino, né? Oi? Argentino Júnior. Tá certo. Fala aqui então no microfone. Quem que o Corinthians vai jogar? Argentino Júnior. Então chama o Pedro Ramiro. Pedro Ramiro. Fala, craque! Um abraço pra você, um abraço, amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Aliás, minha mãe ouviu ontem o programa e ficou feliz da vida, viu, craque? Com as novidades que você trouxe pra ela, senti muito orgulho do filhão. Ô, craque, vamos falar de coisa séria. O Timão já está na Argentina, fez hoje um treinamento que inclusive foi liberado para a imprensa acompanhar. Importante essa liberação porque os jornalistas perceberam a ausência de Cássio e Fagner. Cássio teve um problema de amidalite, que também não deve ser uma grande dificuldade. O atleta já está na Argentina também, ao lado do Fagner, que teve um leve desconforto na coxa, mas deve estar disponível para o técnico Vanderlei Luxemburgo amanhã. Outra novidade importante é que Renato Augusto viajou com o elenco a pedido do próprio Meia, que deve retornar aos gramados somente no fim deste mês. Juan Oliveira, jogador que pertence ao Corinthians, voltou a ser relacionado depois de 1000 dias. 1000 dias ausente. Ele que passou por 3 cirurgias no joelho, agora retorna ao Timão, que deve ter um provável Corinthians com Cássio, Fagner ou o próprio Bruno Mendes, além da dupla de zaga, Gil, Murilo e Matheus Bidu. No meio de campo, Fausto Vera, Maicon e Paulinho. No ataque, na direita, Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto, provável Timão para amanhã, no estádio Diego Armando Maradona pela Copa Libertadores. Mas é importante falar também, craque, sobre o cenário de fora, cenário político do Corinthians. Andei apurando que André Sanches está muito próximo, pelo menos foi o que me indicou uma pessoa muito importante lá no Corinthians, de retornar a uma candidatura como presidente do Corinthians. Ele que se reaproximou do próprio Duílio Monteiro Alves, como apontou o jornalista Eduardo Savoia, é uma grande possibilidade de ter uma nova ascensão como presidente do Corinthians. A gente tá de olho, afinal muita água pode rolar até lá, até novembro no Timão. As informações do Corinthians comigo, Pedro Ramiro, pra você, craque Neto, aqui no Donos da Bola. Um grande abraço. Bem pavão, né? Bem pavãozinho. A verdade é sim, o senhor Eduardo Savoia, que é um cara incrível, um dos grandes jornalistas que eu conheci nessa vida. Se o Corinthians retroceder a tudo aquilo que fez, todas as dívidas que tem, a tudo que fizeram, a tudo que eles falaram deles mesmos, um xingando o outro, descaradamente em todos os sentidos. Se o Corinthians retroceder e os seus associados realmente forem favorável à volta de quem deixou muitas dívidas, aí o problema do Corinthians, e vai ser fato do Corinthians voltar para a segunda divisão. Nós estamos em maio, junho, julho, agosto, novembro. Vocês não têm ideia o que tem de chopp, carne, churrasco, em todos os lados sociais dentro do clube. Agora, o mais importante é o Esporte Clube Corinthians Paulista. E se democraticamente acontecer isso, desculpa, o Corinthians tá bem provavelmente para ficar mais no poço do que já tá. Porque quando o Duílio teve que desfazer de 100 contratos, que o ex contratou 120, e agora voltar para renovação e transparência, me desculpe, é o retrocesso, é a forma mais injusta para um clube tão incrível como é o Corinthians, na minha humilde opinião. Eu sou totalmente oposição. Totalmente. E olha que tem um pouco de força, mas não vou usar aqui para isso, porque eu acho que um clube como o Corinthians, que está devendo 2 bilhões, em 2007 devia 100 milhões. 100 milhões. Se deve 2 bilhões. Então, vamos ver o que vai acontecer e quantas festas mais vai ter, né?
no Esporte Clube Corinthians Paulista, num clube gigantesco. E a informação é do Pedro Ramiro. Porque o que está saindo na mídia, em todos os momentos, que o Duílio, juntamente com o ex-presidente, voltaram a ter um tipo de amizade para que ele possa ser candidato de novo. Certo? E sempre se coloca na história, é só ver, sempre entra um terceiro, que sempre foi o Paulo Garcia, para que pudesse tirar votos do que é oposição ou não, para que alguém ganhe. Porque ficar 16 anos no poder, do Alíbio mais 14, são 30 anos de Corinthians. A que preço foi? Qual foi o preço de tudo isso? Qual foi o preço? De 2012 campeão do mundo, de 2012 campeão das Américas, invicto. Qual o legado que foi deixado para você, corintiano? Tristeza, no fundo do poço e mais, com uma dívida pagável, mas que não vai ser feita de uma maneira como fez o Palmeiras, que 10 anos atrás estava na segunda divisão. Esse ano ganha no mínimo 4 títulos. O maior rival, hein? Gustavo Soler, Paulo do Vale. E aí, se tiver a vitória, né, do grupo Renovação e Transparência, somando com esse período que você for do Alíbio, é praticamente 1/3 da história do Corinthians sob o comando e o poder das mesmas pessoas, né? Só trocam os nomes. E aí concordo 100% com você, craque. Pra mim também é um retrocesso total. O retorno do André Sanches à presidência do Corinthians, caso ele apareça como nome, seja reeleito. Hoje vocês estão... Hoje é só Augusto Melo, certo? Exato, é o único presidente que lançou e tudo mais. Só Augusto Melo. E perdeu há 3 anos atrás por causa de 100 votos. E aí, então, se tiver a confirmação mesmo do retorno do Andrés para ser o candidato da situação, cara, é o que vocês estão debatendo hoje nos Donos da Bola da TV. Um cara que pega o clube com uma dívida de 100 milhões e transforma em 10 vezes mais. Vai de 100 para 1 bi. E a situação fica cada vez mais complicada. O Corinthians hoje não é um time que você olha dentro de campo com total capacidade de disputar o título do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores e nem do Campeonato Paulista. Hoje o Corinthians é um time que entra para tentar vaga em competição sul-americana e ver o que acontece na Libertadores, o que acontece na Copa do Brasil. Não tem nenhuma garantia para o torcedor que vai disputar títulos, que terá um ano economicamente correto, né? Então, hoje não dá para esperar grandes resultados em campo, porque quem está administrando carrega uma herança e também mantém uma tradição de, nos últimos anos, não estar muito aí o que acontece na parte financeira. Deixa crescer dívida. O Duílio, tá certo, né? Pagou algumas dívidas, tentou corrigir e fazer ali alguns acordos para diminuir, mas é uma dívida que segue muito alto e vamos ver o que vai acontecer no futuro. Mas se voltar pro que já aconteceu no passado, só vai piorar a situação do Corinthians. Não tenho dúvida nenhuma disso. Paulo do Vale, eu acho que isso aconteceu com o seu time. Exatamente, né? Exatamente. E hoje a gente vê que a situação só foi piorando, né? Aconteceu com o meu de Campinas, Guarani e Ponte Preta. Com a Ponte acho que foi pior, né? Foi pior, muito pior. Porque ainda no Guarani o Bertuzini ficou ali uns anos, depois foi mudando, né? O problema do Guarani é que teve muita gente incompetente, né? Muita gente incompetente. E o problema da Ponte Preta foi justamente o clube ficou com um dono, né? No caso o Sérgio Carnielli. E hoje a gente vê, o pessoal tenta de alguma forma se desvincular, né? Hoje é a oposição que tá à frente e não consegue levar pra frente muito por conta dessa inviabilidade que o clube entrou. Mas sobre o Corinthians, craque, eu acho que só você pode salvar o Corinthians. Só você. Nessa eleição não, mas em 2026 pode vir comigo que eu tô te esperando. Mas a questão é que como vai chegar o Corinthians em 2026 se o Andrés ganhar, né? Esse é um grande problema. Esse é um ponto... Esse é um grande problema, porque o importante agora seria uma conscientização geral dentro do Corinthians de que isso não pode acontecer. Não tenho dúvida nenhuma disso. Break.